tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é o quarto vídeo do nosso curso online de inteligência emocional. Até agora já falamos bastante sobre emoções, sentimentos, definições, mas agora eu quero aprofundar o assunto um pouquinho com você, com a expectativa de fazer você entender o poder que nós temos como seres humanos de governar, de controlar as nossas emoções. Imagina esse controle remoto que está na minha mão, que eu tenho certeza que você tem parecido com esse na sua casa. E no lugar desses botões comuns que nós conhecemos no controle remoto, com números, com funções de uma televisão, imagina que cada botão desse aqui tivesse um poder de, ao ser apertado, despertar em nós uma emoção, um sentimento. Imagine se quando eu aperto um botão como esse, eu aperto o botão e fico irritado, alegre, deprimido, emocionado, preocupado, angustiado, um botão para ficar feliz, um botão para ficar assustado, deprimido, intrigado, incomodado. Seria muito interessante se nós tivéssemos um controle como esse na nossa mão. A questão é a seguinte: nós temos um controle remoto, nós temos um controle que nos permite governar, literalmente controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Agora imagina, por um outro lado, se eu pego da sua mão o seu controle das suas emoções, e agora que eu tenho nas minhas mãos o controle das suas emoções, eu começo a apertar esses botõezinhos aqui. Então, quando eu aperto irritado, você fica irritado. Quando eu aperto preocupado, você fica preocupado. Imagine que eu, tendo nas minhas mãos o controle das suas emoções, eu tenho o governo de te levar para a alegria, para a depressão, para a emoção, preocupação, angústia, felicidade, intriga e qualquer outro tipo de expressão sentimental. Seria terrível. Seria terrível se eu pudesse ter nas minhas mãos o controle das emoções dos outros. Seria mais terrível ainda se outras pessoas tivessem nas mãos o controle das suas emoções. A grande questão é que isso já acontece. A grande questão é que a maioria das pessoas que te rodeiam já sabem exatamente onde apertar para te levar a ter sentimentos positivos e negativos, sentimentos bons ou ruins. Querendo ou não, a natureza humana relacional, ela já está preparada para tomar das suas mãos o controle remoto das suas emoções e entregar na mão daquelas pessoas que muitas vezes vão fazer algo por bem ou por mal, com amor ou com maldade. Muitas vezes apertarão esses botõezinhos simplesmente para te ver explodir, para te ver chorar, para te ver sofrer, simplesmente para manipular você, fazer você desistir de algo, tomar o seu lugar, roubar aquilo que era o seu direito. Os botões da nossa emoção, eles devem estar na nossa mão. O controle remoto do nosso estado mental, do nosso governo emocional, precisa estar extremamente protegido a 7 chaves, de maneira que somente o dono dessas emoções as controle. Quantas vezes você se expôs emocionalmente por conta de um aperto de botão de um terceiro? Quantas vezes você se envergonhou com uma expressão emocional simplesmente por causa de uma pressão psicológica, a famosa pilha, um deboche, uma injustiça, uma palavra de afronta, uma covardia? Aquela conhecida frase, me tirou da graça. Isso já aconteceu contigo? Aquele momento em que você estava extremamente feliz, extremamente em paz, e de repente uma coisinha que alguém fez, simplesmente fez você expor suas mazelas sentimentais. E quando você viu, você já estava sendo visto por todos como o problemático, o coitadinho, o vitimizado, aquele que tem problema emocional, aquele que está com a autoestima lá embaixo, o invejoso, o competidor. E você, na situação do dono das suas próprias emoções, fica tentando entender como você consegue abrir tanto as suas emoções e depois se arrepender, uma vez após a outra.
Eu quero dizer para vocês nesse vídeo que nós só permitimos que o controle das nossas emoções chegue nas mãos de outra pessoa, porque nós não sabemos que nós temos o direito e o poder de segurar esse controle com toda a força. Nós temos o direito e o poder de escolhermos que tipo de expressão, de que tipo de sentimento vai ser manifesto através de nossas atitudes. Eu não posso impedir que a tristeza me alcance, mas eu posso impedir que os sintomas dessa tristeza possam ser sintomas prejudiciais para mim, para as pessoas que me rodeiam. Eu não posso impedir que uma tragédia me alcance, mas eu posso impedir que os sintomas dessa tragédia venham a se transformar em expressões emocionais prejudiciais a mim e às pessoas que me rodeiam. A inteligência emocional trata de eu saber exatamente que tipo de expressão, que tipo de manifestação do meu sentimento é positiva e é negativa. Até onde eu devo trazer esse sentimento à tona através de um gesto, de uma palavra, de uma ação, de uma reação. Esse controle precisa estar na nossa mão. O seu controle deve estar na sua mão. O meu controle deve estar na minha mão. Eu não posso estar vulnerável às suas cutucadas na minha emoção. Eu não posso estar exposto aos apertares de botões que você, que está do outro lado, meu interlocutor, pode fazer comigo. E à medida que eu vou desenvolvendo a capacidade de ter o meu controle nas minhas mãos, eu começo a escolher qual é o momento certo de sentir, de agir e de reagir. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era adolescente, eu vi um filme na TV, não me lembro nem o nome do filme, mas era de uma mulher que foi tirada do seu ambiente familiar e foi levada para um local onde ela foi treinada para ser uma assassina a sangue frio. E para ser uma assassina a sangue frio, ela precisava ter um controle de emoção muito forte. E eu lembro em um determinado momento daquele filme que ela foi provocada por uma bobagem da vida. Ela estava fazendo uma compra em um supermercado e o funcionário do supermercado estava atribulado e atribulando a vida dela. E ela estava ali, uma assassina. Ninguém sabia que ela era uma assassina. Ela estava pronta para matar, mas ninguém sabia disso. E aquele funcionário do caixa do supermercado perturbando aquela mulher. E ela olha para aquele funcionário e diz assim: não adianta você me perturbar, porque eu só fico nervosa quando eu quero. Não adianta você tentar me prejudicar, porque eu só explodo no momento que eu quero explodir. E, de fato, ela saiu daquele mercado e continuou a vida de assassina dela, mas ela não fez nada com aquele funcionário, porque não era a missão dela, não havia motivo nenhum para ela cometer um assassinato ali. E eu fiquei pensando, naquela época, quando eu ainda era adolescente, se uma assassina, do filme, é claro, pode governar as suas emoções, o que uma pessoa de bem não é capaz de fazer? A que nível está, a que cargas d'água está o seu governo sobre suas próprias emoções? Responda para mim, ainda que seja em pensamento. O controle das suas emoções está na sua mão ou ele já foi tirado das suas mãos há muito tempo? Quem é que governa as suas emoções? Você é apenas um alvo manipulado emocionalmente quando você sai para a escola, para a rua, para a faculdade, para o trabalho, para a igreja, para uma reunião familiar. Você é aquela pessoa que está cheia de botõezinhos, onde todo mundo aperta um pouco, e você é aquele robozinho que briga, que grita, que chora, que se expressa, ou você sabe definir o momento certo para agir e reagir? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, muito séria, porque a resposta dessa pergunta vai te ajudar a ter um autoconhecimento e saber se você realmente está precisando de uma maturidade, de um crescimento no seu controle emocional. Algumas perguntas muito comuns e algumas frases muito comuns de pessoas que precisam desse tipo de ajuda, que eu estou compartilhando nesse vídeo, eu vou citar aqui pelo menos 4 delas. Uma delas: estou nervoso por culpa sua. Se não fosse você, eu não estaria nervoso. Se eu estou assim, explodindo, a culpa é você que fez aquilo, você falou aquilo. Olha só que coisa interessante. De fato, as coisas acontecem e abalam o nosso estado emocional, natural. Eu entendo que as nossas emoções são como uma corda de um violão. Você pega o violão e o violão está com as cordinhas paradinhas, e você vai lá, pega a corda, estica bem ela e
plim, e aquela cordinha vai balançando, balançando, balançando. Então, um susto, uma situação ruim que nós vivemos, uma palavra de afronta, uma crítica, algo que vai, de alguma maneira, alcançar as feridas que todos nós temos lá dentro, no nosso interior, elas têm a capacidade de fazer a cordinha da nossa emoção balançar. Agora, o grito que daremos em relação a esse balançar de corda, isso nós temos controle. É claro que não é saudável você guardar essas emoções todas reprimidas dentro de você. Vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas você precisa ser cirúrgico, preciso e minucioso em saber como reagir a esses toques, como reagir a esse tipo de situação. E uma das coisas que você não deve fazer é colocar a culpa no outro. Porque a primeira grande chave da saúde emocional, da inteligência emocional, é responsabilizar-se pelos seus sentimentos, ainda que isso pareça injusto. Responsabilizar-se pelos seus sentimentos, ainda que isso seja injusto. Ainda que de fato seja culpa do outro. Do momento em que você se responsabiliza pelo seu sentimento, você está segurando o controle na sua mão. E agora, você é senhor sobre suas emoções. Interessante isso. Outra frase perigosa. Você sabe que eu me abalo com facilidade. Você sabe que eu sou coitadinho. Você sabe que eu sou sensível. Olha, mais uma vez, quando uma pessoa diz isso, ela está colocando a culpa nos outros, ela está transferindo para o outro a responsabilidade que seria dela de ser uma pessoa forte, mais firme. A vida aí fora não é fácil. Realmente somos afrontados. Isso sem falar da questão espiritual, que eu falo sempre. Isso sem falar das influências espirituais para nos tirar, de certa forma, da graça. Somos atacados o tempo inteiro, mas quando governamos sobre nossas emoções, nós temos o controle. O salmista Davi falou isso quando ele estava conversando com ele mesmo. Ele diz para ele mesmo: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Creia em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então ele se auto-ministrou e ele tirou a sua alma, a sua emoção, de um estado de crise, de abatimento, e ele disse para ele mesmo: segura a onda e fica firme, porque lá na frente Deus vai fazer alguma coisa, vai dar tudo certo. Outra frase, que são frases que as pessoas não dizem com a boca, mas elas dizem com suas ações. Quando eu me fragilizo, as pessoas têm mais pena de mim. São aquelas pessoas que olham para os outros e quando elas sentem um desejo de ser acariciadas, protegidas, paparicadas, elas se fragilizam, elas se vitimizam. E mais uma vez assim, elas transferem para o outro a responsabilidade de elas mesmas se ministrarem. Todos nós gostamos de um carinho, de uma palavra de afirmação, de um cuidado, de um toque. Mas nós não podemos colocar a culpa nos outros se nós não conquistamos isso voluntariamente. E não é através da chantagem emocional, através da vitimização, da fragilidade emocional, que vamos alcançar isso das outras pessoas. Isso é infantil. E já falei sobre isso, que a infantilidade é a imaturidade, é ser criança, é imaturidade emocional. E, finalmente, a frase onde a pessoa culpa diretamente as circunstâncias. Quando ela diz: eu estou me sentindo assim porque aconteceu isso ou aquilo, e eu estou agindo dessa maneira porque aconteceu isso, aquilo ou aquilo. Então, veja bem, culpar é muito fácil. É muito fácil falar que a culpa é da Dilma, a culpa é do prefeito, a culpa é do governo, a culpa é do desemprego, a culpa é do salário, a culpa é da pressão baixa, da pressão alta, do problema de coração, porque eu não comi, porque eu deixei de comer, que eu bati com o carro, que eu pisei na poça d'água, o cachorro me mordeu. Mas a justificativa eterniza o erro. Então, é claro, as coisas ruins estão acontecendo, sim. Mas o que eu vou fazer? As coisas ruins continuam acontecendo e eu vou ficar eternamente dando crises emocionais de vários tipos, que nós já falamos, vamos continuar falando exemplos aqui. Ou eu vou simplesmente olhar para o meu redor e ver essa situação caótica que muitas vezes está me rodeando, mas eu estarei aqui, controlando, segurando e dizendo: agora eu quero ficar feliz. Apertei o botão da felicidade. Agora eu quero ficar calmo. Segura o botão da calma. Eu não vou explodir. Segura o botão aqui, não explodir.
E no momento certo eu vou explodir. Eu vou lá para a luta de boxe, eu vou pegar o saco de pancadas e agora é o momento eu aperto socar. Então eu vou apertar aqui agora, é a hora de explodir. Eu estou no momento certo para explodir. Eu tenho o momento certo para me calar. Eu tenho o momento certo para sorrir. Eu tenho o momento certo para chorar. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz isso. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, alguns segredos para te ajudar a pegar de volta o controle remoto das suas emoções. Em primeiro lugar, não coloque a culpa nos outros, não coloque a culpa nas circunstâncias. Os sentimentos são seus, sentimentos ruins, mas são seus sentimentos ruins. Sentimentos complexos, mas são seus sentimentos complexos. As outras pessoas já têm os delas, elas não precisam que você as culpe pela dificuldade emocional dela. Cada um com o seu cada um. Segundo lugar, assuma a responsabilidade sobre os seus pensamentos e emoções. Decida o que vai entrar na sua mente. Se você está num ambiente que só vai te levar a trazer tristeza, para de ficar nesse ambiente. Assuma a responsabilidade sobre o que você está vendo, o que você está pensando. A pessoa fica o dia inteiro assistindo um programa de televisão de tragédia, de má notícia. Aí, chega no final do dia, ela só pensa em tragédia e má notícia, está com o coração apertado e quer botar a culpa nos outros. A pessoa passa o tempo inteiro falando de crise, ouvindo falar de crise. Aí chega no final do dia, já não tem mais fé, já não tem mais confiança, já não tem mais motivação e quer botar a culpa no presidente, nisso ou naquilo. Então, assuma esse governo sobre o que vai entrar na sua cabeça, sobre que tipo de pensamento, sentimento e emoção você vai ter. Terceiro lugar, saia da posição de vítima e trabalhe mais os seus sentimentos. Trabalhe de uma maneira positiva. Ao invés de você ser um herói vitimizado, o que é o herói vitimizado? É aquela pessoa que está com roupa de Superman, capa de Superman, poderes de Superman, braço de Superman, visão além do alcance de Superman, mas fica sentada no sofá dizendo assim, eu não consigo voar porque vocês jogaram kryptonita em mim. Então é o herói vitimizado, tem poder, mas não faz nada. Poder emocional, o controle está na sua mão, faça alguma coisa positiva e se alegre com isso. E número 5, evite reclamar. Esses dias eu escutei uma frase muito forte. Jesus chorou, mas nunca reclamou. Jesus chorou, ele sofreu, ele sentiu dor, ele foi atacado nas emoções, mas nunca reclamou, porque a reclamação não ajuda em nada. O reclamão é aquele que culpa os outros e culpa o destino pela sua insatisfação pessoal. Quando nós reclamamos, na verdade, nós estamos dizendo para as pessoas o seguinte: resolva o meu problema para mim. Então, no lugar de reclamar, faça a sua parte. E alguma coisa vai acontecer muito boa, muito positiva para você. A grande sacada, então, é essa. O aparelho é seu, pega ele de volta e governe sobre as emoções. E nunca mais deixe ninguém pegar esse seu aparelho de volta. Ok? Para finalizar esse vídeo, vamos fazer uma segunda analogia. Já falei do aparelho. Agora, vamos entender também que o controle das nossas emoções é como dirigir um carro. Você está dirigindo o seu carro, um carro novo, um carro zero, um carro de qualidade, com ar-condicionado, com direção hidráulica, marcha automática, airbag, documentação em dia. Você está feliz da vida com o seu carro, está na sua mão, você está dirigindo o seu carro. Mas você não pode controlar se vai chover, se vai deixar de chover, se vai ter barbeiro fazendo barbeiragem na rua, se vai ter gente pulando na rua no meio do trânsito. Você não pode controlar se vai ter gente dando fechada, se o sinal vai parar de funcionar. Você não pode controlar se vai ter poça de água, se vai ter buraco na rua. A única coisa que você pode fazer é segurar com muita atenção o volante, olhar com muita atenção os espelhos retrovisores e dirigir a sua segurança, com segurança, a direção defensiva. De maneira que você vai chegar ao seu destino, independente se vai demorar, se vai ter trânsito ou não, se vai ter buraco ou não. Se você dirigir com sabedoria, o carro é bom e você vai chegar onde você quer chegar. Basta dirigir com atenção. Dirigir com atenção, segurar o controle remoto das suas emoções e você vai ser uma grande surpresa.
para a sua família, para a sociedade, para o trabalho, para as pessoas que te rodeiam, principalmente para você mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.